Boa noite. Nosso grupo irá falar sobre o Red Bull Station, antiga subestação de energia Riachuelo. O grupo é composto por Amanda Barreto, Letícia Rosa e Luísa Pinheiro. O edifício foi construído no cruzamento entre as ruas Santo Amaro, Riachuelo e Asdrubal do Nascimento. Depois da subestação ser inaugurada, passou a ser conhecida como Subestação Riachuelo, por conta da rua Riachuelo, localizada em seu entorno. Mais tarde, em 1968, a Avenida 23 de Maio foi inaugurada, fazendo com que muitas casas vizinhas fossem demolidas, reduzindo o fluxo de pessoas em seu entorno, deixando então o edifício isolado. Somente no ano de 2000 houve o seu tombamento pela Compresp, seguindo a resolução número 22, Compresp 2002, tombamento do bairro da Bela Vista, com a finalidade de evitar degradações, como estava acontecendo na época com outras subestações. Porém, após seu tombamento, a empresa responsável não fez a manutenção necessária, até ser desativada em 2004. Então, o prédio ficou abandonado por 9 anos, de 2004 a 2011, onde foi comprado pela Red Bull Brasil. Nível de preservação: NP2. Preservação de 3 características: a volumetria, telhado e a fachada. A empresa que ocupou o edifício inicialmente foi a Light SA, uma empresa privada de geração, distribuição, comercialização e soluções de energia elétrica. Uma empresa canadense que iniciou suas atividades no Rio de Janeiro e posteriormente em São Paulo, no ano de 1899. Em 1926 foram construídas várias subestações, uma delas o prédio que seria futuramente a sede da Red Bull Station. Em meados de 1970, a empresa foi desmembrada para ser vendida e passou a ser chamada de Eletropaulo, aqui na cidade de São Paulo, e manteve o mesmo nome no Rio de Janeiro. O escritório Triptych foi o responsável pelo restauro, pelo projeto de arquitetura e pela reforma e intervenções contemporâneas, como as escadas externas, a marquise da cobertura e também pela reativação do antigo chafariz. A Lock Engenharia ficou responsável pela execução do projeto e coordenação da obra. Em texto escrito pela Red Bull Brasil, diz que a função nova do prédio tem como ponto principal valorizar o processo e a experimentação. Onde originalmente eram as salas de transformadores de energia, viraram a galeria transitória, salas de ateliês para experimentação de obras. Já no pavimento térreo, foi colocado um estúdio de gravação para experimentação, produção musical e gravações de programas e workshops. O prédio foi todo restaurado. Recebeu intervenções contemporâneas para atender suas novas funções. Houveram algumas demolições internas, trazendo uma planta mais livre, possibilitando a criação de novos espaços, como sanitários, copa, área técnica, escritórios e ateliês com divisórias de vidro e gesso acartonado. Houve também a criação do estúdio de música, como já foi falado, dentro de um novo volume de concreto no interior do pavimento térreo. As paredes existentes permanecem com a pintura original, tratada com hidrojateamento e hidrofugante. O hidrojateamento é uma técnica muito prática e econômica que realiza facilmente a remoção de diversos tipos de materiais. Esse método consiste na aplicação de um jato de água pressurizada na superfície. Essa pressão a qual a água é submetida é suficiente para eliminar as incrustações do prédio.
O hidrofugante é um produto à base de solvente usado para proteger e conservar pisos e cerâmicas porosas. O prédio recebeu um novo sistema hidráulico e elétrico para atendimento de sua nova função, com criação de áreas técnicas em cisterna subterrâneas existente. Uma nova cobertura em estrutura metálica para captação de água fluvial e futura instalação de painéis fotovoltaicos. Apesar da escolha correta para a pintura da parte externa do edifício, infelizmente, escolheram um tipo de pintura texturizada, que não reflete a originalidade do imóvel, além de deixar o mesmo rapidamente sujo com o alto nível de poluição da Avenida 23 de Maio. O restauro completo da fachada foi finalizado em janeiro de 2014. Os materiais explorados ao longo do projeto basicamente passam pelo concreto velho, metal e concreto bruto. Este utilizado para o estúdio de música, uma intervenção realmente pragmática e de volume, quase ao milímetro, afirma o arquiteto Gregory Busquet. Agora vamos assistir um vídeo publicado pelo Prêmio Master sobre o retrofit da subestação Riachuelo. São Paulo é um lugar que tem arte em todos os lugares, que a gente respira arte aqui nessa cidade. São Paulo tem arte em tudo que é canto, e isso que torna a cidade tão singular. A ideia é ter, durante 10 semanas, 6 artistas produzindo aqui no prédio. Produzindo como um laboratório mesmo, vivendo aqui. O grande desafio foi de guardar a memória do lugar, que é um lugar antigo, incrível, e de criar um novo prédio, que é para nós uma fábrica de arte. Um lugar extremamente rico em energia, que seja de todo tipo. O fato que seja da Eletropaulo também simbólico, tem uma produção de energia aqui que seja cultural. Aqui, desde o início, a gente tinha como intenção de não neutralizar o que existe, essas pinturas, não apagar a história do prédio e não transformar isso numa galeria branca. Daqui vai sair sim coisa nova, porque já saiu. O que a gente fez aqui, o que a gente construiu aqui já é totalmente novo. Curiosidades. Conta o arquiteto Guillaume Sibalt. Internamente, retiramos o que era dispensável ou que poderia impedir o prédio de um novo uso. No entanto, deixamos no acabamento as pinturas antigas existentes, os concretos e até mesmo a sujeira aparente. A própria porta de entrada revelou-se com 14 camadas de tinta, que foram aplicadas ao longo dos anos. Fizemos um trabalho em que a restauração a partir de um solvente
deixou cada camada à mostra, como se fosse realmente uma genealogia do lugar, mostrando as épocas e suas raízes. O Red Bull Station conta com 2.150 metros quadrados, dividido em 5 pavimentos, sendo eles subsolo, térreo, mezanino, piso superior e cobertura. Como já dito, ele se localiza próximo à Avenida 23 de Maio. No subsolo, foram criadas muitas divisões comparadas aos outros pavimentos. Ele abriga um salão expositivo, camarim, lounge, área livre para ensaios, sanitários. Foram feitas adaptações a fim de tornar todos os pavimentos acessíveis. Aqui, no caso, um elevador. O térreo abriga um estúdio de música, uma lanchonete, um espaço expositivo principal e um lounge. À esquerda fica a sala que recebe exposições de todas as artes, performances e shows. No centro, foi instalada uma caixa de concreto, esculpida e lapidada para abrigar estúdios de gravação de música. Por ser maciça, garante uma acústica adequada para a função. De acordo com o arquiteto Gregory Busquet, uma intervenção realmente pragmática e de volume quase ao milímetro. O mezanino, essa área demarcada em azul, é onde fica tudo o que se trata de parte técnica e escritórios. O pavimento superior foi dividido em 8 salinhas, onde estão os ateliês de obras fixas, salas para workshops e palestras e a galeria transitória, espaço onde os artistas têm a liberdade de testar os seus trabalhos antes de se exporem definitivamente na galeria principal situada no térreo. A grande área de convivência da cobertura foi instalada acima da cobertura existente, com o sistema de steel deck. Essa área é protegida por uma cobertura metálica de cor cinza e branco que se destaca à distância, com sua grandiosidade. Ela faz a função de recolher a água de chuva para reuso e sinalizar para as pessoas sobre a existência do museu. O chafariz já existente foi reformado e reativado. Ele também serve como um sistema de resfriamento do prédio. Pelo alto volume de água, mantém o prédio sempre fresco e traz um conforto térmico e melhor qualidade de ar para as pessoas que estão naquele espaço. O esquema do sistema de captação de águas pluviais. A cobertura faz a captação e direciona parte para o chafariz e parte para o reservatório no subsolo, que depois faz a distribuição para o restante do prédio. Na área externa do prédio, foi instalada uma escada metálica iluminada que leva do térreo direto para a cobertura. De intervenções na área externa, temos a bilheteria, a porta de entrada, elevador para PCD, a cobertura e seus pilares e a escada de acesso. Esse é um corte esquemático onde conseguimos ver a caixa de concreto instalada no térreo. Ela literalmente é uma caixa. O piso é elevado e em nenhum momento alcança as vigas do edifício. Pelo piso ser elevado, foram feitas adaptações com rampas para garantir a acessibilidade. Nesse segundo corte, conseguimos observar à direita a escadaria externa que leva até a cobertura. Demais, sobre as plantas e intervenções, podemos dizer que eles mantiveram grande parte das características do edifício. Fizeram muitas mais pequenas intervenções. As paredes divisórias são feitas em drywall. Fizeram muito uso de concreto velho, bruto e metal. Todas essas intervenções foram projetadas e executadas de forma que pudessem ser reversíveis e trazer de volta o aspecto original do prédio. Agora, em sequência, nós vamos apresentar algumas fotos após o restauro e reforma do edifício. Essa é uma vista da fachada após ela ter sido reformada. Essa é uma vista da mesma fachada noturna.
Aqui é a parte posterior, onde ainda conseguimos observar onde eram feitas o uso da transmissão de energia. Uma vista aérea, onde a gente consegue ver os chafariz e a cobertura. Aqui é a escadaria metálica, que leva do térreo até a cobertura. Aqui ainda ela. Aqui nós já estamos no térreo, conseguimos observar o mezanino. Podemos observar também que eles mantiveram mesmo as características do prédio, mantiveram essas paredes descascando, o que está oxidando, eles fizeram o mínimo de intervenções possíveis. Aqui ainda no térreo. Aqui é um espaço de exposição. Um dos lounges. O chafariz da cobertura. E aqui a própria cobertura em si, com todo esse espaço para lazer. Como conclusão, nós podemos dizer que a Triptych Arquitetura prezou pelas características originais do prédio. Ainda que somente a fachada era tombada, eles mantiveram o interior intacto, fazendo apenas intervenções com opção de reversibilidade,